Saindo para curtir as férias, Zenosuke, o Afro Shinigami, deixa a cidade de Karakura sob os cuidados de Ryunosuke e de Shino. E não é o cara dos insetos e nem é o dragão de desenho lá de One Piece. Bom, podemos concluir que agora a cidade está em boas mãos e que esses dois vão dar conta de exterminar os Hollows, certo? Não. Eles são derrotados pelos primeiros Hollows que aparecem e precisam ser salvos por Ichigo, Ishida, Inoue e Sado, que derrotam todos os Hollows sem nenhuma dificuldade. Os dois são levados para a casa de Ichigo para se curarem e Ryunosuke ficou desmaiado por 2 dias. O que será que passou na cabeça da Sociedade das Almas para mandar 2 figurantes cuidarem de uma cidade que emana tanta energia espiritual e que sempre está chegando inimigos mais fortes? Não é à toa que daqui a pouco a maioria deles vai rir de Vasco. Essa grande quantidade de Hollows apareceu porque naquela noite alguém jogou uma isca de Hollows naquele lugar. E esse mesmo sujeito é o cara que aparece na cama do Ichigo. Primeiro ele achou que esse inimigo, chamado de Asgyaro Eburn, fosse um arrancar por causa da sua máscara, mas logo ele se revelou ser um Quincy. Ele passa a luta toda provocando Ichigo a usar a sua Bankai, e quando ele a usa, Eburn tenta roubá-la, mas não consegue, fazendo parecer que Ichigo é imune aos poderes dos Quincy's. Enquanto isso, no Hokungai, o Esquadrão 11 não encontra ninguém por lá e se tornam determinados a descobrir o que aconteceu. Antes eles ficaram sabendo através do Esquadrão 12 que os Quincy's voltaram a se mover, e se eles continuarem a eliminar os Hollows, o equilíbrio do mundo, dos vivos e a Sociedade das Almas irá colapsar. No escritório do comandante-geral Yamamoto, 7 indivíduos mascarados vestidos como soldados da SS aparecem e declaram guerra. O seu tenente, Sasaki-be, chega voando e é empalado na parede por um poder Quincy, demonstrando o que vai acontecer com os Shinigamis daqui a 5 dias. Antes de partir, Sasaki-be conta a Yamamoto que o poder dos Quincy's é o selamento das Bankais, as retirando dos Shinigamis. Os 7 soldados Quincy's retornam para o seu covil e se encontram com o líder dos Quincy's, Yua-Haba, que mata os seus inimigos e também os seus aliados por nada enquanto fala sobre a paz, proclamando que a Sociedade das Almas será destruída em 5 dias. Em casa, Akon entra em contato para avisar que os Quincy's invadiram a Sociedade das Almas e mataram vários Shinigamis, incluindo o tenente da primeira divisão, Sasaki-be. Ichigo sai para patrulhar e esfriar a cabeça. No caminho ele se encontra com Nel e Peste, que caem da garganta enquanto fugiam do Hueco Mundo, que foi dominado pelos soldados Quincy's Stern Hitters, após a sua vitória sobre Halibel, que tinha virado a comandante do Hueco Mundo após a morte de Baragan e de Stark. Peste conta a todos o que aconteceu e implora por sua ajuda para resgatar tanto Dodonchaka como os outros Arrancas que estão presos pelos Quincy's. Ishida decide que dessa vez ele não vai ajudar o Ichigo com esse problema, e Urahara aparece na janela interrompendo a conversa e levando o pessoal para o Hueco Mundo. Ao chegarem lá, eles veem que a grande maioria dos Hollows e Arrancars do local foram eliminados, e os poucos que sobraram foram enviados para o pelotão de fuzilamento, ou eu devo dizer o pelotão de empalamento. De qualquer jeito, as duas ajudantes de Aizen, Loli e Menoli, pareciam que iam fazer alguma coisa, mas foram derrotadas facilmente. As próximas a aparecerem são as 3 bestias, que são as 3 frações de Halibel, Emilou, Milarose e Tsum Tsum. Elas conseguem derrotar os soldados de Wonderite, mas mesmo assim não são pares para o comandante Kyuji Opie. Ichigo chega até onde estavam acontecendo a batalha e trava um combate com Kyuji Opie, já que já estava esperando por ele, já que Ichigo havia sido marcado com uma ameaça especial. Ao saber que a luta entre os dois havia começado, Yua-Haba ordena a Opie que deixe Ichigo no Hueco Mundo enquanto ele vai junto do seu exército de Stern Huttars para a Sociedade das Almas. Por outro lado, o comandante dos Shinigamis, Yamamoto Genryusai, já havia previsto isso e ordenou a todos os ceifeiros de almas para se prepararem para a guerra contra os Quincy's. Kyuji Opie usa sua transformação Quincy Volstaging, a forma final dos Quincy's, para lutar contra Ichigo, e durante a luta, Aion, uma quimera feita a partir do braço esquerdo das 3 bestias, aparece para atacar o Quincy. Enquanto isso, na Terra, Ishida tenta descobrir mais sobre o que está acontecendo, mas é advertido pelo seu pai Ryukenji que a resposta de que ele procura não está ali. Na Sociedade das Almas ficamos sabendo mais sobre o motivo dos Shinigamis e dos Quincy's serem inimigos. Enquanto os Shinigamis purificam as almas dos Hollows e fazem com que as suas almas
voltem à circulação normal, os Quincy's os exterminam, acabando com o balanço normal das almas, e com o tempo, se isso continuar, tanto o mundo humano como a sociedade das almas vão se destruir. Depois de tentar resolver esse impasse de forma amigável, mas sem sucesso, os Shinigamis decidiram exterminar todos os Quincy's, gerando um grande rancor nos Quincy's que sobreviveram. Já Mayuri ele decide por conta própria expurgar os 28 mil habitantes de Rukongai, para que dessa forma ele conseguisse manter o equilíbrio das almas após os Quincy's exterminarem vários Hollows no mundo humano, e coloca a culpa de tudo o que está acontecendo em Yamamoto, pois ele decidiu poupar a vida de Wahaba há 1000 anos atrás. Sendo derrotado por Aion, Kuiji Oppii usa sua subordinação absoluta, o Scaverei, para absorver as partículas de Aion e com isso derrotar as 3 bestias. Ichigo descobre que se destruir o disco sobre a sua cabeça, sua habilidade será quebrada. E enquanto a luta prosseguia, Urahara e Peste resgatam Dodonchaka, que estava escondido na areia ali perto. Em um ataque surpresa com vários pilares de partícula espiritual que se espalharam por toda a sociedade das almas, os Stern-Hutars a invadem e eliminam como insetos os Shinigamis que estavam ali, incluindo o tenente da 3ª divisão Kira Izuru, que dessa vez não tinha pensado 2 passos à frente do seu oponente. Opa, Kira errado. Os Quincy's invadem a Sociedade das Almas através de 16 locais, e em apenas 7 minutos de invasão, mais de 1000 Shinigamis são mortos. Vendo esse massacre, eu me pergunto como os Shinigamis conseguiram exterminar os Quincy's há anos atrás. Dentre esses locais pelos quais os Quincy's invadiram, as lutas são divididas e encabeçadas pelos capitães e seus tenentes. Além de Byakuya ficam com Asnot e Masquida Masculine, Rose ficou com Nadia Kou, Komamura com Bombieta, Kyoraku com Robert, Hitsugai Matsumoto com Kangdu e Soifon com Bid9. É interessante notar que o ataque de Shikai de Soifon a Suzumibachi não funcionou no seu inimigo, e também que Kyoraku perde o seu olho direito na luta contra Robert. Os capitães estão presos em um dilema: ou eles não usam a Bankai e são derrotados, ou eles usam a Bankai e elas são seladas, e eles também vão perder, só que dando a Bankai para o inimigo. E então, ao mesmo tempo, Byakuya, Soifon, Komamura e Hitsugai usam as suas Bankais, apenas para serem seladas, ou devo dizer, roubadas. Mayuri descobre que a informação de que elas são seladas está equivocada. Os Quincy's roubam as Bankais dos Shinigamis. Os próprios capitães também percebem isso, que as suas Bankais foram roubadas. Ele a roubou. Matsumoto envia um alerta aos demais Shinigamis para que eles não usem a sua Bankai, pois o inimigo pode roubá-la. Eu não acredito na burrice deles. Vendo que a situação estava ruim, Akon assume a responsabilidade e chama Ichigo para o combate, só que nesse momento Ichigo estava em combate com o Quincy autoproclamado capitão de caça do Rueco Mundo, que se sentia extremamente frustrado por não conseguir selar a Bankai do Ichigo. Entrando no combate dos dois, Urahara desfere o golpe final no inimigo e envia Ichigo por um portal para a Sociedade das Almas, com todos depositando as suas esperanças nele. Analisando os dados da batalha, Urahara percebe 3 habilidades principais no inimigo, que são Voo Standing, o Blut, que aumenta drasticamente as suas habilidades ofensivas e defensivas, e também o Medalhão, que rouba Bankais. Quando ia contar a Ichigo por que a sua Bankai não é roubada, um ataque passa por ele e o prende dentro da garganta, fazendo jus à sua alcunha de Serai Shaula. Tanto Urahara e Inoue Sado são feridos por Kuiji Oppii, que está decidido a manter Ichigo preso no Rueco Mundo enquanto a Sociedade das Almas é destruída. Já no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento na 12ª Divisão de Danbo, que estava sendo controlado por Pipiu Akadabra, de repente ataca o local, destruindo tudo que estava ali. Akon consegue entrar em contato com Ichigo para que ele escute o que está acontecendo. No Rueco Mundo, um ataque cai sobre Kuiji Oppii, o partindo em 2, mas mesmo assim, Ichigo ainda continua preso. Na sua luta contra Asnot, Byakuya descobre que está sentindo medo, e por isso é derrotado pelo inimigo, que usa sua própria Senbon Sakura contra ele, destruindo a Zanpakutou de Byakuya. Não só ele, mas Randy e Rukia também são derrotados por meninas Mekkalon e Masquida Masculine, após perderem a concentração na sua luta ao verem a derrota de outro que estava tomando uma coça como sempre é o Hisagi Shuhei, que precisou ser salvo pelo comandante-geral Yamamoto. O seu oponente Driscoll foi quem matou o tenente da 1ª Divisão, Sasakibe, e ele usa sua Bankai para lutar contra Yamamoto. Tudo isso deixa Yamamoto muito puto, já que ele conhecia a Bankai do seu tenente, que ele levou anos para aprimorar, e a sua Bankai não era tão fraca daquele jeito. Inclusive, a cicatriz em sua testa foi feita por Sasakibe, o seu braço direito.
Agora, reduza tudo a cinzas. Ryujin Jaka! Com a sua Shikai, Yamamoto queima o inimigo até não sobrar nada e parte direto até o líder dos Stern Hiltars, Yua-Haba, prometendo que iria matar até o último dos seus inimigos. Isso fez com que a força de vontade dos demais Shinigamis que já estavam quase mortos retornasse, e eles se levantam mais uma vez seguindo seu capitão em direção à batalha. Outro que foi direto até Yua-Haba foi Zaraki Kenpachi, que chegou lá todo cheio de marra carregando os corpos de 3 Stern Hiltars, mas foi facilmente derrotado por Yua-Haba e precisou ser salvo por Yamamoto, que não viu o Rei dos Quincy's há 1000 anos. Ishida começa a ler o diário que encontrou no escritório do seu pai e descobre que há 1000 anos atrás os Quincy's foram exterminados pelos Shinigamis e que há 200 anos os Quincy's sobreviventes também foram eliminados, pois era arriscado que eles acabassem com o equilíbrio entre os mundos. Já na luta entre Yamamoto e Yua-Haba, que para mim é simplesmente uma das melhores lutas de todo o anime, conforme a luta avançava, Yamamoto se viu obrigado a usar toda a sua força e libera a sua Bankai, Zanka no Tachi, para eliminar o Rei dos Quincy's. A sua Zanpakutou absorve todas as chamas do lugar e a explode com um só toque da sua espada, sem deixar nenhum rastro. O seu calor chega a 15 milhões de graus Celsius, a mesma temperatura do Sol, o que o obriga a acabar com a batalha logo, antes que toda a Sociedade das Almas vire cinzas. A sua habilidade Zanka no Tachi-Su convoca os esqueletos dos seus antigos companheiros que morreram em batalha, e com o Zanka no Tachi Norte, Yamamoto desfere um golpe certeiro em Yua-Haba, o partindo ao meio. Acreditando que havia terminado a luta, Yamamoto se surpreende ao ver que o Rei Quincy está se desculpando. A base da Divisão 1 é destruída, e de lá sai Yua-Haba, que usou Rod Lloyd para se disfarçar dele, enquanto o Rei Quincy foi até a prisão subterrânea tentar trazer Aizen para o seu lado, que recusou a proposta. Com as suas forças esgotadas, Yamamoto não consegue mais lutar contra Yua-Haba. Além disso, ele tem a sua Bankai roubada. Como seu poder era monstruoso, somente Yua-Haba poderia roubá-lo, provocando Yamamoto que iria usar a sua Bankai para convocar as almas dos seus companheiros mortos. Isso faz com que o velho Yama parta em fúria contra Yua-Haba, e com um único golpe, o Rei Quincy parte o comandante-geral dos Shinigamis em 2, marcando assim o fim da longa história de Genryusai e Yamamoto. Conhecemos um pouco mais sobre o passado, onde os Quincy's foram eliminados pelos Shinigamis há 1000 anos. As 13 divisões de guarda era apenas uma fachada para o grupo de extermínio criado por Yamamoto, que eliminava os seus inimigos e também os seus aliados a sangue frio. Após o extermínio dos Quincy's há 1000 anos, Yamamoto ficou mais manso e fundou uma sociedade onde tinha escola de formação dos Shinigamis e todos viviam bem e em paz. Isso deixou os Shinigamis mais fracos e por isso eles não foram capazes de contra-atacar a atual invasão dos Quincy's. Akon consegue ajudar Ichigo a quebrar a jaula em que estava preso, e após derrotar o Quincy que estava no caminho e salvar Akon, Ichigo vai até Byakuya, que chorando e com vergonha de si mesmo, implora a Ichigo para que ele elimine os invasores e salve a Sociedade das Almas. Ichigo estava ardendo em raiva e a sua pressão espiritual se elevou ao ponto de fazer as gotas da chuva evaporarem. Ichigo vai até o Rei Quincy e Yua-Haba e trava um combate com ele, mas é derrotado. Yua-Haba não consegue atravessar o seu pescoço com a sua espada, pois um Blood havia se formado em seu corpo, o protegendo dos ataques. Sem entender o que estava acontecendo, Yua-Haba explica que o Blood é uma habilidade Quincy, que foi despertada após Ichigo ficar preso na jaula de Kuigi Opie. A sua jaula é uma habilidade feita para prender os inimigos, mas não os Quincy's. E como Ichigo ficou liberando a sua pressão espiritual enquanto estava preso, isso fez com que as partículas espirituais dos Quincy's se unissem às suas, fazendo com que as suas habilidades Quincy's fossem despertadas e ele conseguisse escapar da jaula. Sem saber sobre si mesmo e nem sobre sua própria mãe, Yua-Haba resolve levar Ichigo para o Vanderreich à força. Entretanto, seu tempo para permanecer no Seireitei havia acabado e uma sombra preta começa a envolvê-lo. Confuso por isso, já que ele ainda tinha tempo, Yua-Haba percebe que Aizen mudou seus sentidos em relação ao tempo durante os minutos em que ficaram juntos. Ichigo tenta atacar Yua-Haba, mas tem a sua tensa Zangetsu quebrada por Haushivat. Ao mesmo tempo, os outros Quincy's que estavam no Seireitei também vão embora, enquanto vemos centenas de corpos de Shinigamis caídos, mortos, empalados e mutilados. Um verdadeiro massacre unilateral.
Obedecendo às últimas ordens do capitão-geral Yamamoto, o Nohana e Isani permaneceram no escritório da 4ª Divisão em vez de ir ajudar os feridos. Rukia e Irendi já se recuperaram e o seu quadro é estável, enquanto Byakuya e Zaraki estão em estado crítico. Já o corpo de Yamamoto não foi encontrado, pois virou cinzas. Mayuri chama Ichigo até a sua divisão para dizer que a destruição de uma Zanpakutou tem significados diferentes, dependendo se ela está no nível de Shikai ou de Bankai, e como a Zangetsu foi destruída no seu estado de Bankai, será impossível recuperá-la. Recebendo um chamado de que a Divisão Zero iria descer à Sociedade das Almas, Ichigo, junto dos demais capitães, vai recebê-los. Os 5 capitães da Divisão Zero descem até o Seireitei, uma espécie de cilindro gigante, e levam tanto Rukia, Irendi e Byakuya além das Zangetsu para se recuperarem na Divisão Zero. Já Ichigo, ele será o único que será levado por outros motivos, a pedido do Rei das Almas. O Nohana tem outra missão, que não envolve tratamento médico, mas sim treinar Zaraki. O motivo de eles não terem feito nada durante o ataque Quincy foi porque a sua missão é proteger o Palácio Real, enquanto o dever dos Shinigamis é proteger o Seireitei. Eles são apenas 5, mas são mais fortes do que as 13 divisões da corte. Jakon, ele também estava na Sociedade das Almas para transmitir a mensagem de Urahara para eles. Com a ajuda de Kukaku, Ganju e dos 3 Fullbringers mortos, Kugou, Tsukishima e Giriko, todos eles vão para a base da Divisão Zero. Os 5 capitães tiveram seus ossos transformados em Uken no momento em que foram designados para a Divisão Zero, e é apenas com o Uken que alguém consegue entrar lá. Abaixo do castelo onde vive o Rei das Almas existem 5 estruturas semelhantes a bandejas, sendo que cada uma delas é o castelo de um dos capitães. O primeiro lugar para o qual Ichigo é enviado é para o castelo de Tenjiro, onde existem 2 fontes termais, sendo que uma é branca e a outra é vermelha. Ele retira a pressão espiritual danificada dos corpos de Byakuya, Rukia e Irendi e depois joga os seus corpos na fonte vermelha para que eles sejam recuperados. Já estando completamente recuperados, Ichigo e Irendi são enviados para o segundo castelo, o Palácio de Kiryu. Um detalhe é que os ajudantes de Tenjiro, Kazuo e Kazuhiro estavam com seus corpos bastante machucados, devido a terem ajudado na recuperação dos dois, e o próprio Tenjiro quebrou sua mão ao socar Ichigo já recuperado. Já no Palácio de Kiryu, uma gordinha simpática que oferece um grande banquete para os dois, ficamos sabendo que após cozinhar e queimar a sua pressão espiritual, ela vira uma gozosa 10-10. Quer dizer, não era isso. Cada capitão da Divisão Zero é responsável pela criação de alguma coisa na Sociedade das Almas. Tenjiro criou o Kaido, ou simplesmente as técnicas de cura. Senjumaru criou os uniformes usados pelos Shinigamis. Ichibe deu nome a todas as coisas. A própria Kiryu foi quem criou os Gigais, ou seja, as almas modificadas como Kon. E Oetsu, o capitão do próximo palácio, é quem criou as Zanpakutous. Ela revela que a comida que Ichigo e Irendi comeram estava infundida com a pressão espiritual dos Gigais, o que fez com que os seus poderes aumentassem drasticamente, mas mesmo assim ela ainda os adverte para tomarem cuidado. Enquanto tudo isso acontecia no Seireitei, como Yamamoto está morto, o seu aluno Kyoraku Shunsui é escolhido como novo capitão da primeira divisão e também como capitão geral das 13 divisões. Ele pede a Central 46 para ter 2 tenentes, tanto Genshiro, o atual tenente da primeira divisão, como também a sua própria tenente, Nanao-chan. A sua primeira ordem como comandante-geral é que Yachiru Nohana, também conhecida como a primeira Kenpachi, faça um treino de Kendo com Zaraki. Isso era apenas fachada, pois ele sabia que a partir do momento em que os dois começassem a lutar, um deles iria morrer. O Nohana foi a criadora da 11ª Divisão e era a Shinigami mais perigosa que já existiu. As coisas mudaram depois que ela se tornou a capitã da 4ª Divisão. A luta dos dois ocorreu na prisão subterrânea central e Zaraki já começou a luta sem o seu tapa-olho, pois contra ela ele não precisa conter o seu poder. Por um momento ele sente que teve seu pescoço atravessado pela sua Zanpakuto, mas o Nohana diz que ele não pode morrer, já que ele se torna cada vez mais forte cada vez que se aproxima da morte, fazendo disso o seu pecado. No passado, incapaz de saciar a sua sede por batalhas e por não conseguir encontrar ninguém digno de lutar contra ela, o Nohana encontra um jovem que lhe faz uma cicatriz no peito e também essa é a sua única cicatriz no seu corpo. O seu nome é Zaraki e o Nohana percebeu que ele era o escolhido para se tornar o próximo Kenpachi. A partir deste dia, ele inconscientemente suprimiu seu poder, de modo a sempre se divertir nas lutas, e por isso ele quase não venceu Noitora e perdeu para o Ichigo, porque os seus poderes estavam suprimidos. Não foi porque ele é o protagonista não. Por outro lado, ela aprendeu a arte de se curar, para que assim os combates durassem e fossem emocionantes.
O Nohana usa sua Bankai Minazuki enquanto se cura rapidamente para lutar contra Zaraki. Como só pode existir um Kenpachi, um deles precisa morrer. E o vencedor deste combate é Zaraki, que começa a chorar e a implorar para que o Nohana não morra, para que assim os dois pudessem continuar a sua luta. O Nohana reconheceu que Zaraki havia suprimido seu próprio poder desde a primeira vez que se enfrentaram, porque ele inconscientemente queria continuar encontrando adversários desafiadores. Como uma forma de ajudá-la a despertar todo o seu potencial, ela sabia que a única maneira de concluir este processo era através de uma luta até a morte. Mesmo sendo uma especialista em cura, o Nohana permitiu que Zaraki a matasse, pois esse era o seu objetivo final. Ela acreditava que a sua morte seria o catalisador para que Zaraki se tornasse mais forte, atingindo seu verdadeiro potencial como o Kenpachi. Portanto, ela não se curou de propósito, pois a sua morte fazia parte do processo de transformação de Zaraki. Após a sua morte, Zaraki finalmente consegue escutar a sua Zanpakuto. Já Ichigo e Randy chegam até o terceiro castelo, o palácio de Oetsu Nimaya, o criador das Zanpakutos, ou como ele as chama de Assault. Ele joga os dois em um buraco cheio de Zanpakutos humanoides que nutrem um grande rancor deles, pela forma como foram tratadas. Caso eles consigam sobreviver a esse treinamento, Oetsu irá restaurar as suas duas Zanpakutos destruídas. Após quase 72 horas, apenas Randy é aprovado, enquanto Ichigo está desgastado emocionalmente e foi rejeitado pelas Zanpakutos. Ele é mandado de volta para casa, é reprovado num teste e precisa aprender sobre o seu passado antes de voltar a ser um Shinigami. Em Karakura, Ichigo vai até o apartamento da sua chefe Ikumi e logo seu pai vai atrás dele, trajado como um Shinigami, para lhe contar a verdade sobre a sua história e também sobre a história da sua mãe. Há alguns anos atrás surgiram casos de mortes de Shinigamis na cidade de Naruki, que estava sob jurisdição da 10ª divisão, divisão essa da qual Isshin era o capitão. Ele vai pessoalmente até lá investigar e encontra um Hollow experimental chamado de Branco, que na verdade ele é preto e que ele é feito a partir das almas de vários Shinigamis. Em seu peito, que deveria haver um buraco, tem uma massa parecida com um tumor. Ao mesmo tempo, na mansão dos Ishida, conhecemos Masaki, a última sobrevivente da família Kurosaki, e que está vivendo naquele lugar apenas porque Izumi quer passar o sangue puro dos Quincy adiante, fazendo com que ela se reproduza com seu filho Ryuken. Ao sentirem a pressão espiritual do Shinigami lutando sob a chuva, Masaki vai até lá para ajudar. Ela encontra o Shinigami precisando de ajuda após liberar a sua Shikai e ser atacado pelas costas por uma Zanpakuto. O responsável por esse ataque é Aizen e os seus aliados Gin e Kanami, e foram eles que criaram o branco a partir do seu experimento de hollowificação. Masaki chama a atenção de Branco disparando uma flecha contra ele e ele a escolhe como alvo da hollificação. Ele morde o seu ombro e morre com um tiro de Masaki. Te peguei. Caído ao chão, Isshin fica sabendo que Masaki é uma Quincy. No quartel da 5ª divisão, Aizen se assegura que ele já está perto da localização de Shinji e dos outros e que tudo está na palma da sua mão. Enquanto Isshin está contando a história do seu passado para Ichigo, Haschwalth aparece diante de Ishida enquanto a chuva cai. No seu relatório, Isshin não comenta nada sobre a existência da Quincy que o ajudou, e nem que existem Shinigamis traidores por trás do Hollow especial branco. No mundo real, o processo de hollificação de Masaki começa e um buraco se abre em seu peito. Ryuken tenta levá-la até o seu pai para que ele a cure. Só que no caminho ele é salvo de um Hollow por Isshin, que voltou ao mundo real, e os dois são surpreendidos por Urahara, que leva os três até a sua loja. Lá ele avisa quais são as condições para salvar Masaki. Os Quincy's não têm resistência contra os Hollows e por isso acabam morrendo, já que o processo de hollificação foi criado para formar o Shinigami supremo híbrido entre Shinigamis e Hollows. Por isso será necessário que um Shinigami entre em Gigai, se tornando metade humano e metade Shinigami, para se contrapor a Masaki, que nesse momento é metade Hollow e metade Quincy. Ao aceitar essas condições, Isshin perde os seus poderes de Shinigami. Não é mais capaz de enxergar os Hollows e é banido da Sociedade das Almas. Não vou nem falar que tudo é desvantagem, porque ele acabou ficando com a Masaki. E Ryuken não teve outra escolha a não ser ir embora e ter olhos para aquela que sempre gostou dele, a Katakiri, com a qual tiveram um filho, Ishida Uryu. Enquanto Isshin e Masaki também tiveram um filho, Ichigo Kurosaki, e os poderes de Hollow do branco passaram adiante para ele, que foi libertado durante suas batalhas após ter virado um Shinigami, o que significa que a pressão espiritual de Isshin não era mais capaz de suprimir o Hollow, e com isso ele conseguiu recuperar os seus poderes.
Diz a lenda que o Rei Quincy recupera o seu pulso após 900 anos, a sua sanidade depois de 90 anos e a sua força depois de 9 anos. Há 9 anos atrás, Yurrabarra roubou a força de todos os Quincy's que ele considerava impuros, fazendo com que Katagiri, a mãe de Uriu, morresse e também a própria Masaki. Ela seria capaz de eliminar o Grand Fisher sem nenhuma dificuldade, mas ao ter os seus poderes roubados, ela foi morta pelo Hollow. Após escutar toda a verdade sobre a sua história, Ichigo sai de casa e encontra Ikumi do lado de fora. Ela veio devolver a sua insígnia de Shinigami que ele havia esquecido em sua casa. Ichigo agradece e diz que vai voltar até lá. É o seguinte, eu vou voltar pra lá. Neste momento, Mera aparece diante deles e leva Ichigo de volta para o Palácio do Rei das Almas, onde agora, já sabendo sobre o seu passado, Ichigo não luta contra as Assaults, mas anda por entre elas, que se ajoelham diante da sua presença, e assim Ichigo encontra a sua Assault e Yoetsu promete que irá restaurá-la. Assim que Ichigo toca na Assault, ela deixa de ser preta e se torna branca, com uma aparência bastante semelhante à sua versão de Hollow. É revelado que o verdadeiro espírito da Zanpakuto de Ichigo é a sua versão de Hollow interior, enquanto que o ser que se passou por Zangetsu durante os últimos anos era a manifestação de Yurrabarra de 1000 anos atrás. O seu objetivo era suprimir os poderes Shinigamis de Ichigo e proteger o seu lado Quincy, e ainda lembra de que todas as vezes em que ele quase morreu, quem sempre aparecia para salvá-lo era o seu lado Hollow. Caso Ichigo se tornasse um Shinigami, Zangetsu teria que matá-lo, ou foi isso o que ele pensou. Vendo a determinação de Ichigo, Zangetsu passou a admirá-lo e apoiá-lo. O seu corpo começa a se desintegrar, e antes de partir, Zangetsu afirma ter ficado satisfeito de ter visto o crescimento de Ichigo, pois isso também o ajudou a crescer. Deixando a espada para Ichigo e afirmando que agora ele vai poder lutar com todo o seu poder, já que até agora ele só estava lutando com uma fração dos seus poderes que ele não conseguiu suprimir, Ichigo consegue suas duas Zanpakutos, confirmando que tanto a sua versão Quincy como a sua versão Hollow são a verdadeira Zangetsu, e cada uma das duas Zanpakutos representa esse poder. Por mais que ele negue, todos os dois são Zangetsu. Ao mesmo tempo, os demais Shinigamis estão treinando arduamente para o próximo confronto com os Quincy's, com menções honrosas para Komamura, que quer aprender a técnica secreta do seu clã, Mayuri, que está fazendo algum experimento estranho para variar, Hisagi, que precisa aprender a usar a sua Bankai, e Hitsugaya, que precisa dominar desde o básico. Já no Silburn, a fortaleza em que os Quincy's estão usando, Haushivat aparece trazendo Ishida, trajado com o uniforme dos Sternhutars, que se juntou ao exército Quincy. Por ter sido o único a sobreviver ao Auschwitz, Ishida chama a atenção de Yurrabarra e é escolhido como seu sucessor. Isso gera a ira dos Sternhutars, que imaginavam que o escolhido como sucessor do Rei Quincy seria Haushivat. Ao chegar no quarto castelo, o palácio de Ichibe, Ichigo se vê em um corredor estranho chamado de Irazu Sando, onde ele precisa chegar até o final do corredor enquanto carrega o peso do mundo em suas costas. Ao mesmo tempo, Byakuya se recupera nas fontes termais e Rukia e Renji iniciam seu treinamento com Ichibe. Urahara e os outros estavam montando uma base de reforços e apoio no Rueco Mundo, e Kyoraku foi até o mundo real avisar aos amigos de Ichigo sobre a pequena possibilidade de que ele acabe ficando preso na Sociedade das Almas e dá passagens de acesso ao Seireitei para eles. Subitamente, o Seireitei é substituído pela cidade congelada e com o céu vermelho do Vanderreich, e é invadida pelos Sternhutars. Sobre o conto do finado Rei Quincy, ele não estava completo. O correto é que ele recupera o seu pulso após 900 anos, a sua sanidade depois de 90 anos, a sua força depois de 9 anos e toma o mundo em 9 dias. E antes da gente continuar, eu peço que você dê o seu like e faça o seu comentário, comenta aí qualquer coisa e se inscreva no canal, caso não for inscrito. Eu faço tudo sozinho aqui nesse vídeo, eu assisto o episódio do anime, eu faço o roteiro, faço as pesquisas, faço a thumb, faço a edição do vídeo e isso dá um trabalho danado. Então se você chegou até aqui, que ainda tá no começo do vídeo, então eu peço que você dê o seu like e comente qualquer coisa, porque isso ajuda demais. Agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Escondidos nas sombras por 1000 anos, os Quincy's fugiram do mundo humano e permaneceram escondidos em uma dimensão paralela da Sociedade das Almas, sendo dois mundos existindo no mesmo espaço, mas sem se conectarem.
Quem descobre esse segredo é o capitão da 12ª Divisão, Mayuri Kurotsuchi, que aparece no antigo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento junto de Nemu, usando roupas brilhantes de luz bastante estranhas. E ele desafia o Sternhutars Askin para ver se ele é mesmo um idiota. Com a invasão em curso no Seireitei, os combates são divididos mais uma vez. Haushivat vai atrás do atual capitão-geral Kyoraku, enquanto Basbi luta contra Hitsugaya e Matsumoto, se preparando para o combate protegendo a sua pequena irmã, Mareio. O Maeda, que é o tenente da 2ª Divisão, é surpreendido por Bid9, o Sternhutar que roubou a Bankai. Se por um lado Kyoraku, graças à ajuda do Kido de Nanao, conseguiu formar uma barreira para impedir o avanço de Haushivat, e Mayuri conseguiu evitar o combate com Askin, por outro lado Hitsugaya e Matsumoto pensavam ter vencido Basbi com a sua junção de gelo da Hyorinmaru com as cinzas da Raineko, mas terminou com Basbi perfurando o peito de Hitsugaya com seu Burning Finger. Já para o lado de Omaeda, Soifon aparece para salvá-lo e derrotar Bid9 usando o Shunkou, que é uma técnica de batalha avançada que combina as técnicas físicas do Hakuda e as magias do Kido. Assim como aconteceu no combate contra Basbi, aqui também a luta começou favorecendo o lado de Soifon, mas rapidamente a balança virou e Bid9 a vence com uma grande explosão. Entrando em contato com Mayuri, Urahara avisa que descobriu um jeito de recuperarem as bancais roubadas. O truque é o seguinte: como os Quincy's não têm resistência contra os Hollows, a sua energia espiritual acaba se tornando um veneno para eles. Isso explica o porquê dos Quincy's roubarem as bancais dos Shinigamis, mas não roubarem as Resurrections dos Arrancars, sendo que eles também tinham interesse nos Arrancars, e a lógica por trás das bancais e das Resurrections é parecida. Urahara cria pílulas chamadas de Shin-Ei Yaku, que são capazes de rolificar temporariamente a Bankai, e as envia para todos os Shinigamis do campo de batalha que tem Bankai. Com apenas um toque, Hitsugaya recupera sua Bankai, enquanto Kang, o Quincy que tinha roubado a sua Bankai durante o último confronto, a perde, pois a energia Hollow se torna um veneno para ele. Hitsugaya ganha uma máscara de gelo semelhante a um arranca e consegue derrotar o seu inimigo. No final da luta ele também cai ao chão, assim como Matsumoto. O mesmo acontece com Omaeda e Soifon, que consegue recuperar a sua Bankai e derrota o seu inimigo, Bid9. Em outro local, Ikako, Yumichika e Hisaki travam uma batalha contra Mask de Masculine e o seu assistente James. Do outro lado, a minha Bambietinha procura lutar contra o cachorrinho Komamura, mas acaba lutando contra Hirako. Sim, eu gosto da Bambieta gostosa e psicopata do jeito que eu gosto. Por terem perdido as Bancais, agora os Quincy's podem usar a sua habilidade Vou Standing, a expressão máxima do poder Quincy, representando não apenas uma força bruta, mas também a habilidade de manipulação avançada do Reishi, tornando o usuário extremamente perigoso em combate. Vários Shinigamis são obliterados quando os Quincy's ativam a sua Vou Standing, e Hirako é derrotado por Bambieta, que estava cansada dos seus poderes irritantes da sua Bankai de inverter os sentidos e resolve explodir tudo. Hinamura aparece para salvar o seu capitão, mas ela continua sendo uma figurante de luxo mesmo após tanto tempo, e precisa ser salva por Komamura, que aparece para lutar contra Bambieta. Ao ter a sua máscara destruída, Bambieta se assusta por ele não ter mais a aparência de um cachorro, e nisso é explicado que ele sacrificou tudo para poder se vingar da morte de Yamamoto, que o aceitou mesmo ele sendo diferente. Komamura deixou seu coração para o ancião do clã do lobisomem, e com isso ele foi capaz de usar a técnica da humanização. Neste estado, seu corpo não passa de uma casca vazia sem vida e sem coração, e todo ataque que ele receber não surtirá efeito. Porém, o efeito colateral dessa técnica é que quando ela acabar, o usuário se tornará um lobo permanentemente. Komamura consegue derrotar a Bambi-chan com a sua Bankai Kokujou Tengen Myou Dangai-jou, que dessa vez estava sem armadura. Ele contra-atacou os ataques de Bambieta tão rápido que evitou que suas bombas detonassem. Pelo contrário, as bombas foram repelidas e explodiram na própria Bambieta, que foi derrotada por Komamura. Determinado a se vingar por Yamamoto, Komamura se dirige até o Silburn, local este em que está Yurrabarra, porém o seu tempo está acabando, e ele cai de joelhos e a sua Bankai se desfaz. Ao se transformar permanentemente em um lobo, o ancião do clã dos lobisomens come seu coração, selando definitivamente o pacto, e dessa forma Komamura não poderá mais voltar à sua forma humana. O seu tenente Tetsuzaemon aparece e leva Komamura embora dali.
Rauschwald recebe uma ordem e vai embora do quartel da primeira divisão. Só não teve luta aqui por causa de Nanao, que fez uma barreira capaz de manter o inimigo longe. Já Ishida aparece diante dos adversários de Hitsugaya e Soifon, que são Kang e Midnight. Do outro lado, infelizmente, o fé de a porra do Gisele aparece diante da minha Bambi-chan, e mais pra frente a gente vai descobrir o que aconteceu. Na luta contra Mask de Masculine, tanto Ikako como Yumichika e Hisaki pensavam ter vencido, mas o seu mascote James aparece do nada e restaura as energias do Quincy, que rapidamente derrota os três. Ao longe ele vê duas grandes luzes chegando ao Silbane, e quando ia acabar com Hisagi, o seu capitão Kensei aparece e segura o seu golpe usando apenas o pé. É uma cena parecida com aquela do Luffy e do Doflamingo em Dressrosa. O capitão da terceira divisão, Otoribashi, também aparece para se juntar a Kensei na luta contra Mask de Masculine. Enquanto a guerra acontece no Irazu Sando, Ichigo continua sua jornada em direção ao palácio de Senjumaru. Quanto mais ele anda, maior é o peso que precisa carregar, maior é o peso daquilo que ele precisa proteger. E o que ele está vendo são as memórias e revelações do Rei das Almas, demonstrando não ser apenas um vaso que se quebra, mas algo bem maior. Ichigo consegue terminar o seu teste no Irazu Sando e chega ao palácio de Senjum. A topografia do Sereitei mudou após a invasão Quincy, e por isso que Ura coordena a todos os sobreviventes para que não lutem sozinhos, mas que se agrupem na unidade mais próxima, independente de qual unidade o Shinigami seja, para que recebam ordens de um oficial sênior. Afinal, só sobraram 30% dos Shinigamis, e eles não podem perder mais ninguém. Kensei usa sua Bankai na luta contra Mask de Masculine, e ele parecia estar vencendo, mas após a torcida de James, o inimigo aumenta drasticamente a sua força e derrota Kensei. Aproveitando a oportunidade, Otoribashi parte James ao meio e também usa sua Bankai. Com o inimigo escutando a sua melodia musical, os efeitos de sua Bankai, tanto de fogo como de água, surtem efeito. E percebendo isso, Mask de Masculine perfura os seus próprios tímpanos, se tornando imune aos efeitos da Bankai. James ressurge e mais uma vez dá a força necessária para que Mask de Masculine se torne mais forte e derrote Otoribashi com o Star Flash. Chegando na batalha, Randy luta contra Mask de Masculine, assumindo o papel de vilão, enquanto Hulk leva Kensei e Otoribashi para se tratarem com a Insane. Adotando o papel de vilão, Randy usa de táticas covardes para lutar, como arrancar a cabeça de James, o torcedor fiel de Mask de Masculine, que antes disso tinha restaurado seus tímpanos graças à sua torcida. Depois de ter a sua máscara cortada, Mask de Masculine se revolta e fica mais poderoso com os vários clones de James clamando por ele. Ele ativa o seu Quincy Standing, mas Randy usa sua verdadeira Bankai, Sou Sabimaru, que é a verdadeira forma da sua Bankai que ele liberou durante o seu treinamento. Mask de Masculine não é páreo para Randy e é incinerado por ele. Enquanto isso, no Palácio Real, o treinamento de Ichigo termina e ele precisa voltar ao Sereitei, por um caminho que ele iria levar uma semana para terminar caso use o Shunpou, mas ele afirma que vai levar apenas meio-dia caso se apresse. Em seus novos trajes tem o Oken da Guarda Real, o que permite que ele passe por todas as 62 camadas de proteção entre o Palácio Real e o Sereitei. Esse lance aqui me lembrou um pouco a parte do Goku indo lutar contra o Nappa e o Vegeta na saga dos Saiyajins, quando ele precisa caminhar por todo o caminho da serpente para chegar no mundo humano, e sendo que a invasão Saiyajin já tinha começado. Aqui é parecido, o Ichigo precisa correr até o Sereitei, sendo que a invasão Quincy já tinha começado há 3 horas. E claro, também temos a parte que no Dragon Ball o Yajirobe joga 2 sementes dos deuses pro Goku, e aqui a Kiryu também joga uns bolinhos de arroz pro Ichigo comer no caminho. Já no Silburn, Rashomon leva Ishida para testemunhar a execução dos Quincy's derrotados, Kang e Midnight, e afirma que após a morte de um Quincy, suas habilidades e experiências são transferidas para o rei Urabarra. Em algum lugar do Vanderreich, Hulk se encontra com Asnot e trava um combate com ele. A sua habilidade é o medo, e usando o medo ele pode vencer o seu oponente, assim como ele fez com Byakuya. Só que a Zanpakuto de Hulk não controla o gelo, mas sim que ela abaixa a temperatura corporal do usuário para controlar o gelo. Com a sua temperatura corporal abaixo de 0, todas as suas funções corporais estão paralisadas. O seu corpo está morto temporariamente, e por isso ela não consegue sentir medo.
Descendo a sua temperatura corporal para zero absoluto de menos 273,15 graus Celsius, Rukia é capaz de congelar Asnoth e volta o seu corpo à temperatura normal por achar ter vencido. Entretanto, a única coisa que Asnoth teme é ser repreendido por Yhwach, então ele usa sua técnica Quincy Volstaging, Tartar Foras, se transformando em uma aberração envolvendo Rukia com o medo. Presa e sem saída, Byakuya aparece para salvar Rukia. Ele afirma que o medo não vem do vácuo, mas sim das incertezas em nossos corações. Se não temos incertezas, não temos medo. E o medo que estamos vendo não vem de nós, mas sim de Asnoth. Querendo acabar de vez com Byakuya, Asnoth se irrita ao saber que não vai ser ele quem vai lutar, mas sim a sua irmã Rukia. Ela usa sua Bankai, Haka no Togame, e com ela, Rukia congela Asnoth ao absoluto zero, F. A mão de Rukia começa a rachar e Byakuya a suporta, pedindo para que ela desfaça sua Bankai bem devagar. É uma Bankai linda, mas ao mesmo tempo ela é muito perigosa, pois qualquer erro pode despedaçar o seu corpo. Já na quarta divisão, Isani e Achiru estão cuidando dos ferimentos de Kensei e Otoribashi, e são surpreendidas pela presença de um Quincy chamado Guanel Lee, e ele pode aparecer e desaparecer da visão e da mente de qualquer um, se tornando imperceptível. Guanel Lee é fruto da imaginação de Grammy, o visionário que transforma tudo o que ele imagina em realidade, incluindo a transformação dos ossos de Yachiru em cookies. Grammy diz que não precisam se preocupar, pois ele já matou os capitães em tratamento Kensei e Otoribashi. Zaraki aparece para lutar contra Grammy, e Isani fica sabendo que o Nohana morreu cumprindo a sua missão. Grammy transforma tudo que ele imagina em realidade, mas não existe nada que Zaraki não possa cortar, inclusive um meteoro, já que esse aí ele nunca tinha tentado antes. Para cortar o meteoro, Zaraki chama sua Zanpakuto pelo nome pela primeira vez, Beba no Zarashi, e ativa a sua Shikai, um grande machado de guerra. Grammy envia Zaraki para o vazio do espaço, esquece de endurecer o seu corpo e é cortado por Zaraki. Mesmo com as explosões dos seus clones, Zaraki continuava de pé. O imaginando como um monstro, Grammy pensou que só bastava que ele imaginasse ser mais forte que esse monstro, porém o seu corpo começa a se destruir. Grammy acabou se matando no processo de tentar ser o mais forte, já que o seu corpo não suportava tamanho poder. Até mesmo seu corpo atual é fruto da sua imaginação, e antes do seu corpo desaparecer em uma luz brilhante, o seu cérebro sai do seu corpo e cai no chão ali perto. Admitindo a derrota, Grammy admite que a sua imaginação está no seu limite e que ele gostaria de imaginar como o mundo vai ser. Zaraki não encontra mais a sua tenente Yachiru, mas o que ele acha é apenas a sua roupa e a sua insígnia de tenente. Todo seu esquadrão é morto de surpresa e Zaraki, cansado da luta contra Grammy, não é capaz de lutar contra as 4 novas inimigas que apareceram, Giselle, Liloto, Candice e Meninas. Elas fazem parte do grupo As Bambis e por não conseguir lutar contra elas, Zaraki precisa ser salvo por Ichigo, a ameaça especial número 1, que chegou bem na hora. Nenhuma das 4 são pares para o novo Ichigo, que brinca com elas até mesmo depois de elas usarem a sua habilidade Quincy Volstaging. Irritada com a vergonha que está passando, Candice dispara uma eletrocução em Ichigo, que responde o golpe com uma variante do Getsuga Tensho, o Getsuga Judisho, a verdadeira técnica da sua Shikai. Candice perde o seu braço esquerdo para o golpe de Ichigo, mas o recupera graças à técnica de Giselle. Quando as Bambis iriam atacar Ichigo, Besby atira nas 4 com o seu Burning Finger, e atrás dele aparecem Nadia Cop, Wakabrada e Robert. Os 4 se juntam às 4 Bambis para eliminarem Ichigo, pois aquele que o eliminar irá ficar com toda a glória. Atrás dele um pilar de luz surge e Yhwach aparece dizendo que graças a Ichigo ele poderá invadir o Palácio Real. O motivo é que o caminho que Ichigo usou para vir do Palácio Real ao Seireitei irá demorar 6.000 segundos para se recuperar e Yhwach irá usar essa abertura para invadir. Sem ter como ir até Yhwach, pois estava cercado, Ichigo é salvo por Enji, Byakuya, Rukia, Ikkaku, Yumichika e Hisagi, que cercam o inimigo e abrem caminho para que Ichigo vá até o Rei Quincy.
Ao chegar lá, Ichigo se assusta ao ver que Ishida está junto de Urabara, e sem dar uma resposta a Ichigo, Ishida sobe junto de Urabara e Haschwalth para o Palácio Real. Vale lembrar que Sado Inoue, que chegou com 2 grandes motivos para eu gostar dela, também apareceram para ajudar. Quando os Quincy sobem até o Palácio Real, uma grande onda de choque é produzida, jogando todos os que estão por perto para longe. Urahara aparece para Ichigo, Inoue e Sado e os leva até a base da 12ª Divisão, onde o canhão que irá levá-los até o Palácio Real foi preparado por Mayuri e a sua divisão. E tá bom, Inoue, você já me deu 2 grandes motivos para gostar de você. Outro personagem que aparece depois de muito tempo é Yoruichi, que traz consigo vários potes contendo as distorções criadas pelos Quincy's. Essas distorções foram observadas desde antes do Vanderreich iniciar a sua invasão, e elas são espaços que conectam o mundo humano e a sociedade das almas. Yoruichi junto dos Vizards trabalharam duro para coletar todas as distorções. Já na luta entre Ikkaku e Umichika contra Giselle, ela revela que para transformar um Shinigami em zumbi e controlá-lo basta apenas que ele entre em contato com seu sangue. Entretanto, com o Quincy é diferente, ela precisa matar o Quincy primeiro antes de transformá-lo em zumbi. E foi isso que ela fez com a Bambi. Em vez de ajudá-la, Giselle a mata e a transforma em um zumbi, a controlando com seu sangue. Brilhando como o sol, Mayuri aparece junto da sua tenente, Nemu, que precisa diminuir o seu brilho para que criaturas normais sejam capazes de enxergá-lo. Ele é capaz de neutralizar as bombas de Bambi e Giselle convoca o seu exército de Shinigamis zumbis para lutar. Como os outros Shinigamis não seriam capazes de vencê-los por serem ex-companheiros, Mayuri também convoca o seu exército de zumbis, contando com os Arrancars que ele roubou do laboratório de Sael Apollo. E eles são Charlotte Shur Lourne, Lupi Antenor, Sirushi Sanderwick e Dordone Alexandro. Os 4 Arrancars se juntam para lutar contra o exército zumbi de Shinigamis, além de também lutarem contra a fedida porra da Giselle e também da minha querida Bambi-chan. Quando as coisas pareciam estar indo bem, Giselle convoca o capitão da 10ª Divisão, Hitsugaya Toshiro, mas que dessa vez ele está zumbificado e vestindo o uniforme do Vanderreich. Hitsugaya foi transformado em zumbi enquanto ainda estava vivo e por isso seus movimentos foram preservados. Ele derrota tanto Ikkaku como Yumichika, que mostraram não ser adversários, mas Mayuri luta contra ele e o prende em um loop após ter injetado nele uma droga que afeta o seu hipocampo, uma parte do cérebro que controla a memória de curta duração. O problema é que a pessoa não sabe por quanto tempo ficou preso no loop que se ativa toda vez que o Hitsugaya tenta matar o Mayuri, e com isso ele perde o equilíbrio e cai ao chão. Sem saber qual foi o momento em que Mayuri injetou essa droga nele, Hitsugaya tem outra droga experimental injetada em seu corpo. Atrás dele aparecem Kensei, Otoribashi e Matsumoto, também transformados em zumbis. Com a ajuda dos Arrancars, Mayuri faz um antídoto contra o sangue de Giselle. Vale lembrar que os Quincy's não têm resistência contra os Hollows, e por isso o sangue dos Arrancars é capaz de neutralizar o sangue Quincy de Giselle, fazendo com que os zumbis dela se tornem os zumbis de Mayuri. Enquanto isso, Byakuya derrota 3 Quincy's, Candice e Nananá, e ele derrota usando apenas a sua Shikai, enquanto Robert ele derrota com a sua Bankai, após Robert ativar a sua Quincy Voo Stand. Quando Hisaga aparece achando que fez algo de bom pela primeira vez no anime, que foi ter derrotado um Stern Lutar aleatório sem nome que ninguém sabe quem foi, ele me faz a proeza de ser controlado pelo amor de Pipi Wakabrada, um Quincy gordo e sacudo que parece ser um bebê calvo gigante. A sua habilidade é a de controlar com seu amor todos os seres vivos que são tocados pela sua habilidade, incluindo as Zanpakutos, pois elas também têm uma alma. Byakuya rebate um dos seus ataques com a Senbon Sakura e acaba se desfazendo dela. Quem aparece para ajudar na luta de Byakuya contra o Wakabrada é Mayuri, carregando junto de si os zumbis de Kensei e Otoribashi, que incapacitam Hisage e derrotam sem piedade o Quincy Wakabrada. Como ele tentou fazer com que as Quincy's Liloto e Menina se matassem com seu poder, Liloto aparece diante de Wakabrada e o devora. Ao mesmo tempo, um pilar de luz sobe ao céu, revelando que Urabara junto de Haschwalth e Ishida chegaram ao Palácio Real.
Há 1000 anos atrás, Yhwach se sentou à mesa com Ichibê, que dizia ser um balanceador entre o mundo humano, a sociedade das almas e o Hueco mundo, e propôs um pacto de não agressão entre eles. Com a sua habilidade de Todo-Poderoso, Yhwach revela ter 2 pupilas em cada olho, o que o permite ver o futuro, alterar o futuro de acordo com a sua vontade e também se conectar com o Rei das Almas. Yhwach não concorda com a proposta de Ichibê e o confronta. Em seu braço esquerdo estava Pernida Park Jas, o braço esquerdo do Rei das Almas, que futuramente fará parte da guarda de elite de Yhwach. Isso acontece porque Pernida é um Quincy, e Yhwach pode absorver e trazer para o seu lado as partes do Rei das Almas, pois o Rei das Almas é o pai de Yhwach. Já ele consegue neutralizar o braço esquerdo de Ichibê com o Blood Vein e é engolido pelo fantasma da mão do Rei das Almas, fazendo com que os seus olhos fossem selados e ele perdesse os poderes de Todo-Poderoso. Ichibê diz que ele só vai abrir os seus olhos novamente após a sua morte. Já no tempo presente, Yhwach invade o Palácio Real junto de Rashvat e de Ishida, e eles são recebidos por Senju-Maru, a 4ª oficial da Divisão Zero e General Divina do Norte. Um dos Quincy's que saiu das sombras de Rashvat é Nianzou Weizhou, e a sua habilidade é de fazer com que os inimigos o evitem. Sabendo disso, Senju-Maru o costura e o joga lá de cima. Yhwach invoca sua guarda real, e entre eles está Lili Barro, o sniper, que atira queima-roupa em Senju-Maru, aparentemente a matando. Mas logo ela revela que prendeu todos os inimigos no seu genjutsu de útero feito por Kiryu. Os demais capitães da Divisão Zero aparecem, incluindo Oetsu Nimaya, que com a sua Zanpakuto Saiyafushi é capaz de matar com apenas um corte. Sem dificuldades, ele elimina todos os 4 Quincy's da guarda real, e aproveitando a confusão, Yhwach se teletransporta para fora do útero, em uma técnica parecida com a Meno Tedikara de Sasuke. Yhwach aparece na frente de Ichibê, que também estava do lado de fora do útero, e os dois ficam cara a cara mais uma vez. Enquanto isso, no Sereitei, Ganju se junta a Ichigo e os outros para irem para o Palácio Real. Eles se lembram da vez em que vieram para a Sociedade das Almas pela primeira vez para resgatar a Rukia, mas ficam tristes ao se lembrarem de que daquela vez o Ishida estava com eles. Na Sereitei substituída, Yushiro aparece carregando algum item que seria entregue para sua irmã Yoruichi, mas ela já havia partido para o Palácio Real. Urahara se encontra com os Vizards, que também estão ali para ajudar. E infelizmente a Giselle ainda está viva e está abusando da Miyabambi-chan em algo completamente doentio. Já no Palácio Real, Oetsu Nimaya pensou ter vencido toda a guarda real, mas Askin Naki Levar se levanta, revelando a sua habilidade para o inimigo, da qual ele pode controlar a dose letal no sangue de alguém. Com isso, ele conseguiu manipular a dose letal no sangue de Oetsu, que se viu obrigado a cortar o seu pescoço para diminuir a quantidade de sangue abaixo da dose letal. Com a água vermelha de Tenjiro, o sangue perdido e contaminado de Oetsu retornam ao seu corpo e ele fica novinho em folha e é capaz de dessa vez eliminar o seu inimigo. Também vale mencionar que Tenjiro consegue derrotar Rashvat e Senju-Maru derrota Ishida, já que Kiryu cuida do útero e Ichibê luta contra Yhwach. A espada de Ichibê não corta a carne, mas sim o nome, e com o nome cortado, Yhwach é apenas metade do rei que ele costumava ser, agora ele é apenas Yuha. Convocando o Walsh Valen, assim como ele fez há 9 anos atrás, quando matou Katagiri e Masaki para recuperar os seus poderes, Yhwach tira a vida e a força dos Quincy's considerados descartáveis e os transfere para os Quincy's considerados dignos. Com isso, todos os Quincy's da Guarda Real que foram mortos pela Divisão Zero são trazidos de volta à vida, com os seus poderes aumentados. No Sereitei, Kyoraku se encontra com o Kitaki e percebe que ele conseguiu preparar com sucesso o Kamikaki, após ver que a sua sombra se assemelha a aparência do Mimi-Hag, uma divindade caída que é a mão direita do Rei das Almas. A sua contraparte é o Quincy Pernidas, que eu tinha falado há pouco tempo atrás sobre ele. Os 4 Quincy's da Guarda Real de Yhwach retornam à vida e ativam a sua habilidade especial Quincy Volstaging. O líder da Guarda Real, Lili Barro, faz 3 buracos em Oetsu Nimaya, revelando que os seus tiros perfuram tudo entre a sua arma e o seu alvo, sendo impossível de bloquear, não importa o tamanho da barreira. Senju-Maru restaura o corpo de Oetsu e os Shinigamis e os Quincy's se dividem para lutar um contra o outro. Oetsu luta contra Lili Barro, Tenjiro luta contra Askin, Senju-Maru luta contra Gerard e Kiryu contra Pernida. Entretanto, os Shinigamis não são paros para os Quincy's e são derrotados por eles.
Oetsu proclama que Senjumaru será quem irá dar um fim nos invasores, e ele junto de Tenjiro e Kiryu cortam seus pescoços com as suas Zanpakutos, fazendo com que Senjumaru fosse coberto pelo seu sangue e todos os selos fossem apagados. As suas almas estão ligadas umas às outras para selar o seu verdadeiro poder. Com o selo do juramento de sangue quebrado, agora ela pode usar todo o seu poder e ativar a sua Bankai, fazendo com que não só a Sociedade das Almas, mas também o mundo humano tremesse diante de tamanho poder. Com a sua habilidade Hitokase Tokaba Banranome, Senjumaru prende os Quincy's inimigos na sua expansão de domínio e derrota os Quincy's 1 a 1. Lily fica preso e atira em si mesmo. Askin é esmagado por estruturas de espinhos de metal. Pernida é destruído por areias negras. Gerard é transformado em um pedaço de gelo. Haushavat é queimado até virar cinzas. E Ishida tem a sua energia espiritual sugada pela Mutsukase Tokaba Yamyo no Hoshio. Assim, ela consegue selar todos os 6 Quincy's em 6 tapeçarias diferentes com seu Shire no Rokushiki Ukimon no Hata e aparentemente venceu os inimigos. Ou será que não? Já na luta entre Ichibe e Yurabara, Ichibe usa sua Shikai, Ichimonji, e retira o nome da espada de Yurabara, fazendo com que ele não consiga mais chamar por ela. Mesmo roubando os poderes de Ichibe, Yurabara ainda não consegue obtê-los, pois a habilidade de Ichibe permite que ele manipule tudo o que tem a cor preta. Shinigamis Quincy's vivos ou mortos, todos os que têm preto em sua composição pertencem a Ichibe. Como a Ichimonji foi a primeira Zanpakuto a evoluir antes da existência do termo de Bankai, Ichibe usa a Shirafude Ichimonji, permitindo que ele pinte de branco tudo que já esteja pintado de preto pela Ichimonji e dê um novo nome para elas. O novo nome que ele dá para Yurabara é Formiga Preta, o rei dos insetos. Por todos os Shinigamis que Yurabara matou sem piedade, Ichibe usa o Senri Tsutenshou, criando uma manifestação etérea de uma perna e 2 palmas para expulsar Yurabara do Palácio Real na base da paulada. Ichibe acha que venceu Yurabara e Senjumaru acha que venceu os 5 Quincy's que estavam lutando contra ela. Eles só não esperavam que Yurabara ainda não a tinha aberto seus olhos. Ele esperou para que se passassem os 9 anos para que ele possa abri-los, já que se ele abrisse os olhos antes, o seu poder poderia sair de controle. E agora Ichibe é incapaz de acertar um golpe sequer no seu inimigo, que faz jus ao seu Strift, o ar de All Might, o Todo-Poderoso. Ichibe tenta o seu último ataque contra Yurabara, usando a sua expansão de domínio, no qual ele cria um grande mausoléu com a escuridão de centenas de noites e de 100 anos no futuro, já que todo preto do mundo pertence a ele. Ele só não contava que tudo que Yurabara vê é imponente contra ele, que pode ver todos os futuros possíveis, criar uma contramedida e forçar o oponente a agir de modo a criar aquele futuro. O ataque de Ichibe volta contra ele mesmo, o deixando caído em vários pedaços no chão diante de Yurabara e 3 passos antes da entrada do caminho para o Rei das Almas, assim como ele havia previsto. Ao mesmo tempo, os poderes de Ishida aumentam após o despertar de Yurabara, o permitindo usar o seu Shrift, antítese contra Senjumaru, o permitindo trocar de lugar com o seu oponente. Isso faz com que Senjumaru fique presa na tapeçaria da sua própria Bankai e seja atingida no peito por uma flecha de Ishida, levando Ichigo e os outros a sentirem o desaparecimento da sua Reiatsu. Ao chegarem ao Palácio Real, eles se assustam ao ver que a guarda real foi toda exterminada pelos Quincy's, mas ao ter o seu nome chamado por Ichigo, Ichibe tem o seu corpo restaurado usando um pouco do poder de Ichigo e pede para que ele impeça Yurabara de matar o Rei das Almas, pois a sua morte irá colapsar os 3 mundos, a Sociedade das Almas, o Rueco Mundo e o mundo humano. Yurabara chega até o cristal do Rei das Almas, aquele que viu o futuro, e também pai de Yurabara, e atravessa o seu corpo com uma espada. Todos os mundos começam a tremer, incluindo a Sociedade das Almas, o Rueco Mundo e também o mundo humano, com todos se perguntando e afirmando que nunca sentiram nada assim antes. Ichigo fica cara a cara com Yurabara, e junto dele estão Inoue, Sado, Yoruichi e Ganju. Ichigo luta contra Yurabara usando as suas novas Shikai Zangetsu e consegue manter uma luta equilibrada contra ele, apenas para que Yurabara falasse que lutou durante todo esse tempo com seu Shrift, a
All Might, o Todo-Poderoso, desativado, e foi só ativá-lo que Ichigo se tornou incapaz de acertar um único golpe em Yhwach, já que agora ele pode ver o futuro e desviar de todos os seus ataques. Yhwach previu tudo o que iria acontecer. Ele sabia que Ichigo iria chegar ao Palácio Real e conversar com Ichibe, e ele também sabia que Ichigo iria retirar a espada do casulo do Rei das Almas após saber que ele ainda estava vivo. Após remover a espada, o Rei Shazud de Yhwach, que estava na espada, sobe pelo braço de Ichigo, o forçando a destruir o Rei das Almas, pois o seu sangue Quincy não poderia perdoá-lo. Mais uma vez, tudo isso foi premeditado por Yhwach, que precisava de que alguém que tivesse um pouco dos poderes dos Shinigamis, dos Quincy's, dos Fullbringers, dos humanos e dos Hollows, ou seja, ele precisava do Ichigo para quebrar completamente o selo do Rei das Almas. Desde o despertar de Ichigo como Shinigami até o momento em que ele conseguiu a sua verdadeira Zanpakuto, tudo isso foi para este momento. Uma forte onda de energia parte do Palácio Real em direção aos outros 3 mundos, e como o Rei das Almas foi morto, todos eles podem deixar de existir em breve. Para evitar que os mundos se colapsem, o Kitaki faz o ritual do Kamikake para usar o Mimihage contido em seu corpo para manter o equilíbrio dos mundos no lugar do Rei das Almas em troca da sua própria vida. A energia escura toma conta do seu corpo e sobe até o Palácio Real, enquanto ele se torna um receptáculo do Rei das Almas. Quando tinha apenas 3 anos, o Kitaki foi desacreditado pelos médicos a continuar vivendo, devido à sua doença pulmonar. Seus pais continuaram acreditando e rezando para a estátua do Mimihage que tinham em casa, até que ele entrou no corpo de Ukitake, o dando um novo sopro de vida e restaurando parcialmente a sua saúde. O único problema é que ele continuava vomitando sangue. Mimihage é o braço direito do Rei das Almas, e a sua contraparte, o braço esquerdo, é Pernida, que está com Yhwach no Palácio Real, e por esse motivo Yhwach não foi capaz de prever que aquilo iria acontecer. Urahara percebe que eles precisavam se apressar e derrotar Yhwach, e encontrar um jeito de equilibrar o mundo para evitar a sua destruição, enquanto Ukitake age como substituto do Rei das Almas. Entretanto, eles não podem fazer isso no momento, pois não têm a pressão espiritual o suficiente. Kyoraku sabe que existem 2 batalhas a serem feitas, uma para proteger a vida e a outra para defender a honra, e com isso ele desce até o Muken atrás de Aizen, para libertá-lo da sua prisão, já que ele tem pressão espiritual suficiente para sustentar o equilíbrio dos mundos e lutar contra Yhwach. Para descer até lá, Kyoraku selou a chave do Muken em seu coração, ou seja, se Aizen o matar, ele ficará preso lá para sempre. Resumindo, o Kitaki tenta estabilizar os mundos usando Mimihage como substituto do Rei das Almas, mas isso não basta, falta pressão espiritual suficiente para manter a estabilidade e enfrentar Yhwach. Por isso Kyoraku liberta Aizen, cuja pressão espiritual é colossal, suficiente para compensar toda essa carência e também para dar uma chance de vitória contra Yhwach. No Palácio do Rei das Almas, Ichigo, Orihime, Chad, Yoruichi e Ganju observam espantados quando uma forma gigantesca de Mimihage aparece e envolve as 2 metades do corpo despedaçado do Rei das Almas, estabilizando momentaneamente o colapso dos mundos. Yhwach fica intrigado, ele percebe que essa entidade misteriosa é algo que o seu poder absoluto All Might não consegue prever e nem detectar. Logo ele entende o motivo, Mimihage é a parte do próprio Rei das Almas. Essa revelação surpreende até mesmo Yhwach, que por um momento hesita diante do inesperado. Ishida aparece diante deles e trava um combate com Ichigo, enquanto os outros Quincy's da guarda de Yhwach lutam contra Sado, Inoue, Yoruichi e Ganju. Todos eles usam suas habilidades especiais de Quincy Volstagg e começam a absorver uma grande quantidade de energia espiritual do ambiente. Ishida declara que está do lado dos Quincy's, pois ele também é um deles, e derrota Ichigo. Enquanto a luta dos dois acontece, Hashvalt permanece observando Ishida, como se desconfiasse de algo. Ao final, com os heróis derrotados, Yhwach, junto dos 6 Quincy's junto dele, destrói Mimihage em volta do Rei das Almas e o absorve, enquanto promete que vai tomar tudo dele e restaurar o mundo ao que ele deveria ser. Após terminar de absorver o Rei das Almas, a sua face está coberta de escuridão e com múltiplos olhos nela. Uma grande torrente negra emerge do seu corpo e vai em direção ao Seireitei, enquanto os Shinigamis têm problemas para combater as pequenas criaturas que saíram do seu manto negro. Aizen aparece e bota o pau na mesa e manda medirem com uma fita quilométrica. Apenas com a sua pressão espiritual absurda, ele é capaz de destruir todos os inimigos. Preso em uma cadeira, Aizen tem os selos feitos por Mayuri que impedem que a sua pressão espiritual seja emanada para longe do seu corpo. E nesse momento, Naja Cop,
o ataca, achando ser fácil acabar com Aizen agora que ele está preso, mas Basbi, junto de Giselle e Liloto, resolvem ajudar os Shinigamis e acabar com Yhwach, já que ele os traiu e o Van der Reich existe nas sombras do Sereitei. Se o Sereitei for destruído, o Van der Reich também será destruído. Kyoraku chama todos os Shinigamis vivos para o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, para que eles compartilhem as suas pressões espirituais como combustível para que eles consigam ir até o Palácio Real e evitar a destruição do mundo. Nesse mesmo tempo, Zaraki continua sem conseguir encontrar Yachiru, e Aizen reflete sobre como o homem que o impediu conseguiu chegar ao Palácio Real antes dele. Já no Palácio de Kiryu, Inoue recupera os ferimentos tanto de Ichigo como de Yoruichi Sado e Ganju. Gon também está com eles e foi ele quem inflou o seu corpo para amortecer a queda de Ichigo. Yoruichi diz que nesse momento eles precisam de toda a ajuda possível e convida Grimmjow para lá, que chegou até eles através da garganta e da estaca gigante que Yoruichi pregou no chão. Não só Grimmjow, mas Neliel também aparece para ajudar, para despertar os ciúmes de Inoue. Não sabe que o Ichigo que ele não precisa ter apenas uma, mas todas as 4. Além disso, outros velhos conhecidos também aparecem. Os dois Fullbringers, Hiruka e Yukio, que usam a sua habilidade especial graças à ideia de Urahara para colocar o Vale dos Gritos dentro da caixa de Hiruka e se mover pela garganta com a eletricidade de Yukio. Com isso, eles vão conseguir chegar ao Palácio Real e pegar Yhwach de surpresa. Já no Sereitei, a pressão espiritual daqueles ali presentes não é o suficiente para abrir o portal para o Palácio Real. Enquanto Van der Reich está desabando pelas pequenas criaturas negras, Mayuri usa o amplificador de energia espiritual para abrir o portal. Ao mesmo tempo que o portal se abre no Sereitei para as 13 divisões, o grupo de Ichigo também chega ao Palácio Real. Os dois grupos chegam ao Palácio Real ao mesmo tempo, mas em lugares diferentes. O problema é que aquele não é o Palácio Real, mas sim o Van der Reich, que foi retirado do Sereitei e recolocado onde antes era o Palácio Real. O grupo do Ichigo só não foi pego nessa reconstrução porque estava escondido na garganta. Ter realocado o Van der Reich do Sereitei para o Palácio Real em questão de segundos só mostra o quão poderoso Yhwach está agora que ele absorveu o Rei das Almas. Sem querer se esconder e chamando os Shinigamis para o seu encontro, Yhwach ergue o seu castelo no meio do Van der Reich, o Auschwitz, e Auschwitz diz que irá matar cada um dos seus inimigos. Por ter ido mandar um barrão antes de ir para o Van der Reich, Zaraki consegue entrar no portal junto de Mayuri e ir junto dele Ikako, Yumi, Chika e Hanataro para a base inimiga. Ao sentir que as 13 divisões começaram a se mover em direção ao castelo, o grupo do Ichigo também começa a correr. Ainda bem que estamos em Bleach, porque se fosse em One Piece pode ter certeza que eles iam ficar correndo de um lado para o outro sem chegar a lugar algum, por pelo menos 5 episódios, isso sem falar no som dos passos, que é sempre o mesmo. Os 5 Quincy's Sternrutars que ficam com Yhwach, Askin Nak Levar, Lily Barro, Gerard Valkyrie, Pernida Park Jazz e Ishida Uryu se dividem e vão atrás dos inimigos que entraram no Van der Reich para eliminá-los. Pelo caminho eles se encontram com Askin Nak Levar e Grimmjow o segue sem pensar nas suas habilidades. E durante a perseguição, Askin dá um presente envenenado para Grimmjow, que o faz cair duro no chão sem conseguir se mover. Quando Askin ia matá-lo, Ichigo aparece para salvá-lo. Lily Barro separa os Shinigamis ao atirarem um de cada vez. E adivinha quem ele atirou primeiro? Claro que é no Hisagi, que não fez porra nenhuma nessa saga até agora. Ao se separarem, Randy acaba dando de cara com Ishida e os dois travam um combate. Ao usar a sua nova Bankai, a Sou Zabimaru, Randy parecia ter vencido, mas hesita ao matá-lo. Ishida usa sua habilidade Principal Standing e rouba para si a pressão espiritual da Bankai de Randy e do ambiente à sua volta, e usa o Scar Verai, trancando Randy em uma pequena câmara e roubando as suas partículas espirituais. Desse jeito ele perde tanto a sua Bankai como a Shikai, e é derrotado por Ishida com uma flecha no peito. Ao fundo vemos que Lily Barro está observando Ishida, assim como Hashvat fez com ele durante a sua luta contra Ichigo. O grupo de Mayuri e Zaraki se encontra com Pernida Park Jazz. Zaraki tenta atacá-lo sem antes descobrir quais são as suas habilidades. Considerando que todos os Quincy's Sternrutars da Guarda Real de Yhwach são aberrações, é de se esperar que esse também seja. Após cortar a cabeça de Pernida, o braço de Zaraki começa a se contorcer e ele precisa arrancá-lo do seu corpo antes que ele vire uma bola de carne. Sem paciência para pensar numa estratégia, Zaraki o ataca mais uma vez, mas é impedido por Mayuri, que usa sua Zanpakuto, a Shisogi Jizo, para anestesiar e paralisar Zaraki, já que assim o poder de Pernida não conseguirá transformar Zaraki numa almôndega. O Ashisogi Jizo paralisou de Zaraki, e com isso evitou o Shrift de Pernida, o obrigatório, onde ele joga os seus nervos no corpo do oponente e o controla. Como os nervos de Zaraki são paralisados, Pernida não é capaz de controlá-lo. Ele revela sua verdadeira força, o braço esquerdo do Rei das Almas,
enquanto o braço esquerdo controla o movimento, o braço direito controla a inércia. Mayuri percebe que aquele é o braço esquerdo do Rei das Almas ao ver que a sua pressão espiritual é idêntica ao Mimihage que o Kitaki usou. Mesmo cortando os dedos de Pernida, ele continua a multiplicar os seus braços. Sem muita escolha, Mayuri invoca sua Bankai, com Jiki, Ashizori, Jizo, Matai, Fukuin, Shotai, uma Bankai modificada que coleta dados da sua batalha para dar à luz um novo bebê com habilidades capazes de derrotar o inimigo. De dentro do feto necrosado gigante sai um bebê gigante dourado, com 70 mil camadas de nervos recobrindo seu corpo pelo lado externo. Pernida é incapaz de inserir os seus nervos nele. O bebê gigante Ashisogi engole todos os braços de Pernida, apenas uma aberração para derrotar outra aberração. Ou será que não? Pernida consegue escapar de dentro da Shisogi Jizo, mas dessa vez mais evoluído do que antes. Em cada um de seus dedos ele conjura um arco e uma flecha e dispara contra Mayuri. Em suas flechas estão conectadas os seus nervos e no momento em que uma delas iria atingir Mayuri, ele é salvo pela sua tenente Nemu. Com o Hoshikuzai entregue por Nemu, os dois têm os braços regenerados e se juntam para derrotar Pernida. Cada um vai para um lado, enquanto Mayuri borrifa um anestésico concentrado na área ao seu redor, neutralizando as flechas de Pernida. Nemu fica encarregado de injetar o agente coagulante dos nervos em uma flecha neutralizada, para coagular as transmissões nervosas e o seu sangue e assim matá-lo. Só que esse plano não deu certo, por melhor que ele fosse, já que Pernida está se desenvolvendo cada vez mais durante a batalha graças aos nervos que ele colocou no chão. E mais uma vez Mayuri precisou ser salvo por Nemu, que também veio se desenvolvendo cada vez mais durante a sua vida, deixando de ser uma alma artificial e virando cada vez mais um ser vivo e sensitivo, com gostos e opiniões. Nemu faz parte do projeto Nemuri, e antes dela outros 6 seres foram criados, mas nenhum sobreviveu. Os 3 primeiros morreram quando eram apenas pequenos pedaços de carne, o quarto desenvolveu o cérebro, enquanto o quinto virou um feto. Já o sexto sobreviveu até os 2 anos de idade, mas apenas a 7ª nasceu, cresceu e viveu durante todo esse tempo, e virou a tenente da 12ª divisão, e recebeu o nome de Nemu por Mayuri. Ela consegue atacar Pernida, mas os seus vários pedaços se juntam em Nemu e explodem o seu corpo. Após receber a visita do encosto do Aporo, Mayuri deixa que Pernida coma todos os pedaços de Nemu espalhados pelo chão, com exceção do seu cérebro. Na glândula hipófise de Nemu existe um órgão responsável pela aceleração da divisão celular involuntária. E ao tê-la comido sem o seu cérebro, esse órgão entrou em divisão celular descontrolada, gerando um supercâncer em Pernida e destruindo o seu corpo. Mesmo assim, Pernida conseguiu destruir a perna direita de Mayuri com um dos seus nervos, precisando ser carregado por Ikkaku e Umichika até uma das cápsulas de preservação que ele levou para o Wanderreich, e de dentro dela saem Hitsugai e Matsumoto, que deixaram de ser zumbis em troca da redução da sua expectativa de vida. Em uma cápsula eles colocaram Zaraki para que ele se recupere, e Mayuri em outra cápsula, e junto dele está o cérebro de Nemu. Enquanto isso, as Quincy's Liu Toto e Giselle adentram um castelo do Silburn para matar o Rei Quincy, e Haschwalth, que desconfia da lealdade de Ishida, é confrontado por Basbi. Já com o que restou dos Shinigamis que estão indo em direção ao castelo de Uhabarra, Lilibarra o ataca de longe. O seu alvo foi Shunsui Kyoraku, que rastreia o lugar de onde veio o tiro para chegar até o seu inimigo. Os Shinigamis decidem deixar a luta com Kyoraku e continuam em direção ao castelo. Ele explica para Lilibarra como funcionam os jogos da sua Shikai, já que para ele a brincadeira só é justa se todos os jogadores souberem como ela funciona. Após Lilibarra dizer que nunca cairia em truques tão infantis, Kyoraku lembra de quem ele é, o comandante-geral das 13 divisões de guarda. Kyoraku corta 3 vezes usando a sua Shikai, e por isso seu olho esquerdo se abre, e ele usa sua habilidade Quincyval Standing, se transformando em uma aberração com 8 asas verdes. Ele faz 3 buracos em Kyoraku e se vê obrigado a fugir do local. Sem ter muitas alternativas, ele usa pela primeira vez a sua Bankai, recobrindo todo o Wanderreich com a sua pressão espiritual e mudando o ambiente à sua volta. Ele é capaz de refletir os seus ferimentos em Lilibarro e encher o seu corpo de manchas sanguinolentas por uma doença incurável, antes de ambos mergulharem em águas profundas. Ao final de 3 atos, Kyoraku arranca a cabeça de Lilibarro e o joga no fundo do mar. Após a batalha, ele descansa no colo da peituda Ohana e o espírito da sua Zanpakuto Kanten Kyokotsu. Assim como aconteceu com Mayuri, que pensou ter derrotado seu oponente, o mesmo acontece com Kyoraku, que tem o seu abdômen perfurado por Lilibarro após ficar com a guarda baixa. E
Quem não ficaria com a guarda baixa estando deitado no colo de uma gasosa dessas? Em fúria, ele proclama que é impossível que a bancada de um mero Shinigami vença um mensageiro de Deus. O mensageiro de Deus, segundo ele, é ele mesmo, que foi o primeiro Quincy a receber um Shrift de Yhwach e também o líder da guarda real de Yhwach. Por mais absurdo que sejam seus poderes, é difícil levar esse cara a sério com essa voz e com essa aparência de girafa albina com cabeça de pintinho. Estando em um estado crítico e perdendo e recuperando a sua consciência, a sua tenente Nanao aparece e, em desespero, implora para que Kyoraku esqueça a promessa que fez para sua mãe e lhe entrega sua Zanpakuto. Há anos atrás, o irmão mais velho de Kyoraku se casou com Isuzu Issei. A família Issei era uma família nobre, onde, segundo os registros, só nasciam mulheres. Existia uma maldição naquela família em que todos os homens morriam após se casarem com uma mulher da família Issei, e isso também aconteceu com seu irmão. Determinada a acabar com a linhagem da família Issei e a proteger a sua filha, Isuzu entregou a sua Zanpakuto para Kyoraku, que entregou para Kyokotsu a esconder nas sombras. Após a sua morte, Kyoraku ficou com o seu enfeite de cabelo e kimono de flores. Nanao foi abrigada por um casal de idosos que cuidou dela até ela entrar para a Divisão 8, que por influência do seu capitão Kyoraku, se sentia culpado pela morte de Isuzu. Momentos antes de Nanao ser aprovada entre as 13 divisões, a Central 46 ordenou a execução da sua mãe por ela ter perdido um bem precioso para o seu clã, e esse objeto que ela perdeu foi a sua Zanpakuto, que foi confiada a Kyoraku. Das sombras do rosto de Lily Barro, Nanao aparece segurando a sua Zanpakuto, uma espada passada de geração em geração na família Issei, e que não foi feita para cortar, mas sim para derrotar deuses. O seu nome é Shinken Hakyoken. Nanao tenta cortá-lo com um golpe certeiro, mas não consegue, e Lily Barro prepara o contra-ataque mortal. Ela estava se sentindo muito assustada diante de uma batalha real, e ela não tinha experiências de combate segurando uma espada, já que até então ela nunca teve uma Zanpakuto e seu diferencial era sua especialidade com Kidous. Da sua sombra, Kyoraku aparece e segura sua mão, e transmitindo para ela toda a sua determinação, os dois conseguem refletir o ataque mortal de trombeta de Lily Barro de volta para ele, o eliminando em vários pedaços. Depois de derrotá-lo, Kyoraku tenta ir atrás dos outros, mas devido aos seus ferimentos graves, ele acha melhor parar um pouco para se recuperar. Besby e Hashvalt se conheceram há muitos anos atrás, quando ainda eram crianças. O castelo onde Bes vivia e a floresta onde Hashvalt vivia foram invadidos e destruídos pelos soldados de Yhwach. A partir daí, os dois formaram uma aliança para se tornarem soldados de Yhwach e o matarem por dentro. Os dois passaram os próximos 5 anos treinando, dispostos a melhorarem as suas habilidades para se tornarem capazes de se vingar. Entretanto, Hashvalt era incapaz de reunir partículas espirituais e de formar o seu próprio arco. Isso levou a Baz a duvidar se ele seria útil na sua vingança. Em um belo dia, os soldados de Yhwach anunciam que estão procurando voluntários para se juntar à sua nova força especial, os Sternhuttars, cujo objetivo é invadir e destruir a Sociedade das Almas. Bes enxerga isso como uma oportunidade perfeita para se tornar um soldado de confiança e matar Yhwach. Só que o próprio aparece no lugar e reconhece Hashvalt como sendo seu braço direito, a sua outra metade. Nos últimos 200 anos, apenas Yhwach e Hashvalt nasceram como sendo incapazes de reunir a partícula espiritual ao seu redor, assim como todos os outros Quincy's, mas eles são capazes de compartilhar o seu poder com aqueles à sua volta. E foi por isso que durante os últimos 5 anos, os poderes de Bes estavam aumentando. Não era por causa da sua força, mas era porque Hashvalt estava compartilhando seu poder com ele. Enquanto Hashvalt já entra nos Sternhuttars em uma posição alta como sendo conselheiro de Yhwach, Besby levou mais 3 anos para conseguir se alistar, e quando ele entrou, Hashvalt já era comandante dos Sternhuttars. No tempo presente, Besby desafia Hashvalt no Silburn, que finalmente aceita o seu desafio, e o que aconteceu ali não foi nem uma luta, mas sim um massacre unilateral, em que uma hora Hashvalt batia e na outra Besby apanhava. Ele perde o seu braço e continua determinado a derrotar Hashvalt, enquanto tenta lembrá-lo do tempo em que viveram juntos. Derrotar Hashvalt também significa derrotar Yhwach, já que os dois compartilham os seus poderes entre si. No final, Besby consegue tocar Hashvalt antes de cair no chão. Enquanto Hashvalt sobe as escadas do Silburn e guarda sua espada, Besby se lembra de quando eram amigos antes de morrer. E é bem legal que o nome do episódio é Friend, com destaque no End, representando o final da amizade entre os dois. Hashvalt vai até Ishida e revela que enquanto o Rei das Almas está dormindo, eles trocam de lugar, e agora ele tem um poder do All Might, o poder de ver o futuro, implicando que Ishida está traindo os Quincy's. Já a meia dúzia de Shinigamis que sobrou é encurralada por Gerar,
que insiste em um combate contra todos eles. Bend aparece por lá novinho em folha depois da surra que tomou do Ishida, já que ele foi curado pelos Vizard. Gerard é, assim como Pernida, uma das partes do Rei das Almas. Ele é o coração do Rei das Almas, e os dois foram os únicos Quincy's a receberem os seus Shrifts de Urabarra de acordo com os poderes que eles já possuíam. Ele supostamente é derrotado por Byakuya, enquanto do outro lado, Askin tem a habilidade de controlar a dose letal de qualquer substância que ingerir. E nesse caso ele ingeriu partícula espiritual, fazendo com que Ichigo e os outros fossem afetados e ficassem fora de combate. Por sorte, Yoruichi entendeu como a sua habilidade funciona e usou o Shunko Raijin Senken para atacar Askin. Ela aproveita a oportunidade para mandar Ichigo, Inoue e Sado para irem para o castelo. Tenho certeza que o Ganjil estava com eles, mas não lembro onde ele foi parar. De qualquer jeito, o irmão de Yoruichi, Yushiro, aparece e começa a atacar Askin com tudo usando seu Shunko, e Askin engole todos os seus ataques, se tornando imune ao Shunko e derrotando Yushiro no processo, que parece que ainda não tem entendido como a sua habilidade funciona. Já no lado de Gerard, ele usa sua Shrift The Miracle para converter os seus ferimentos e aumentar de tamanho, se tornando um gigante e dando bem mais trabalho para os Shinigamis. Enquanto o pau está quebrando no Varvet, ocorrem distorções e terremotos na Sociedade das Almas, no Hueco Mundo e no mundo humano, e Ishin vai até o cemitério se encontrar com Ryuken, dizendo que já está na hora. Os dois estão vestidos como Shinigami e como Quincy, e por falar nisso, Hashvat ataca Ishida, o obrigando a provar que ele não é um traidor, e nesse momento Ishida dá de cara mais uma vez com Ichigo. Hashvat vê isso como uma oportunidade perfeita para que Ishida prove que ele não é um traidor, matando Ichigo, Inoue e Sado. Ao atacar Ichigo, ele pergunta a Ishida o porquê de ele estar fazendo isso. Por que é que ele está dos lados dos Quincy's mesmo sabendo o que eles fizeram? As suas mães morreram quando eles eram crianças porque Yhwach usou o Ashvalen para recuperar as forças da guerra de 1000 anos atrás em troca das vidas dos Quincy's no mundo humano. E o seu avô Soken revela que Yhwach não é o salvador desse mundo. Ele nunca irá perdoá-lo e é seu dever impedi-lo. E é por isso que Ishida entrou nos Sternotares e atacou seus companheiros, para despistar os olhares desconfiados dos outros Quincy's sobre ele. Enquanto Ichigo está lutando contra Ishida, Yoruichi continua sua batalha contra Askin, e os Vizards entram em cena para lutar contra Gerard, e as 5 Bumps entram na sala onde Yhwach está dormindo. Yukio e Iriruka voltam até o Sereitei, onde encontram os restos de Lilibarro, que está destruindo e matando os Shinigamis, até se encontrar com Kira, que promete eliminá-lo. Ishida revela para Ichigo quais são os seus verdadeiros planos e pede para que Ichigo vá até o Portão do Sol para escapar para o mundo humano, enquanto ele fica para destruir o Varvet junto de Urabarra. Hashvat já viu tudo o que iria acontecer e por isso ele destruiu o Portão do Sol. Agora os planos foram alterados. Ichigo deve aproveitar esta oportunidade e ir até onde Urabarra está dormindo e matá-lo, enquanto Ishida fica para lutar contra Hashvat. Eles devem aproveitar esta chance enquanto Urabarra trocou de lugar com Hashvat. Entretanto, parece que o poder do All Might não funciona tão bem em Hashvat, já que mesmo se gabando por poder enxergar o futuro, ele não conseguiu enxergar a esperança em Ishida, que aponta sua flecha contra ele. Já Ishin e Ryuken chegam ao Varvet usando a Chave do Sol, chave essa que foi roubada por Soken quando ele foi banido do Vanderreich. Já as Bumps que foram até Yhwach foram todas eliminadas pela pressão espiritual absurda de Yhwach. E falando nisso, enquanto tudo isso está acontecendo, o Kitaki ainda está lá servindo como substituto do Rei das Almas. E vamos para a 4ª parte em breve. Com isso nós terminamos o resumo da 3ª parte de Bleach, a Guerra Sangrenta dos 1000 Anos. Se você tiver curtido, dá o seu like, e se não tiver curtido, dá o seu like mesmo assim, comenta qualquer coisa aí para gerar engajamento. Esse vídeo deu muito trabalho e a sua inscrição, seu like, seu comentário ajudam bastante, então muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou e até mais.